Olá, eu sou o irmão Arimateia, estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, da Palavra de Deus. E o tema hoje vai ser sobre a lei e o sábado, Porque os adventistas do sétimo dia, eles se diz que eles são o remanescente, a igreja verdadeira, porque eles guardam todos os mandamentos de Deus, Então ele diz que ele é a religião verdadeira e fala que nós não guardamos os mandamentos de Deus, Ele diz que nós não guardamos o sábado, por isso que ele é a igreja verdadeira. Mas será que é verdade mesmo? Será que os adventistas guardam todos os mandamentos de Deus? Vamos descobrir aqui através desse estudo, Porque aqui, no 1 João, capítulo 3, verso 4, fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, quem transgride a lei está em pecado, Agora, veja aqui também na Epístola de João, capítulo 1, verso 8, vai falar aqui assim, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tá vendo? E no verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui está bem claro, no verso 8 diz claramente: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. De acordo com as Escrituras, todo ser humano são pecadores. E o que é pecado? É transgressão da lei. Veja o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Lá vai falar assim. Eclesiastes 7, 5. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Vamos ver o que vai falar assim, Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tá vendo? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E o pecado é transgressão da lei. Será que o adventista nunca pecou? Aí ele diz para nós que se nós não guardar o sábado, nós não estamos salvos, porque lá em Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto é culpado de todos. E isso é verdade, mas isso é para quem guarda a lei. Mas veja o que diz aqui, meus irmãos, lá em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Do verso 3 em diante, são 37 versículos do capítulo 19 de Levítico. E aqui vai repetir várias leis, tá? Então, no capítulo 19, verso 3, fala assim, cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para o ídolo, nem fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor. Aí vai lendo aqui, quando você chega no verso 27, vai falar assim, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificarei a extremidade da barba. Pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem farei marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui está falando da tatuagem. Não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Verso 30. Guardareis os meus sábados, reverencieis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Aí vai continuar aqui o texto. Então a lei, meu irmão, é assim. Se você for guardar a lei,
Você tem que guardar no todo. Toda lei. E toda lei de Deus são 613 mandamentos, 613 leis. A lei não funciona dessa maneira. Eu vou guardar o sábado, mas vou cortar o cabelo. Aqui está dizendo, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificarei a extremidade da barba. Se lá em Tiago capítulo 2, verso 10 diz, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar no só ponto é culpado de todos, aqui você já tropeçou em 2. Então, essa é a lei, tem que guardar no todo. A Bíblia diz isso. Tá? Veja o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Olha, Deuteronômio 28, verso 58 vai falar assim, ó. Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, olha o verso 59. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grande e duradoura, as pragas de enfermidade gravíssima e duradoura. Tá vendo? Então tem que guardar tudo que está escrito aqui. A lei de Deus não é só 10 mandamentos. E os adventistas, eles dizem que a lei de Deus, a lei moral é a lei de Deus. A lei de Moisés, ele rejeita. Está errado. Né? Porque, olha, veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, verso 28. Hebreus 10, 28. Vamos ver. Vai falar assim, ó. Eles dizem que rejeita a lei de Moisés e a lei de Deus eles guardam. Bora ver o que acontece quem rejeita a lei de Moisés? Está falando aqui, ó. Capítulo 10 de Hebreus, verso 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E eles dizem que rejeita a lei de Moisés, e aqui está dizendo, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, morre quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E não tem misericórdia. Porque a lei de Deus é santa, os mandamentos santo, justo e bom. Isso é verdade, está lá em Romanos 7, verso 12. O problema não é a lei, o problema somos nós, o ser humano, que não guardamos a lei no todo. Tá? Então, lá em Levítico não pode cortar cabelo, não pode raspar a barba. Né? Sobre o sábado, lá em Êxodo 35, veja só, Êxodo capítulo 35, vamos ver lá. Veja só o que vai falar aqui, Êxodo capítulo 35, falando da guarda do sábado. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhe, são essas palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene, ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Está vendo? É ministério de condenação e morte. Não pode acender fogo no dia de sábado. Teve um homem que morreu por apanhar lenha no dia de sábado. Isso aqui está escrito em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, verso 31 e 32 em diante. Vamos ler lá aqui. Números 15, verso 31 em diante. No 31 vai falar assim, ó. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminado essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Está vendo?
E os que o acharam apanhando a lenha, trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, manteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenou a Moisés. Está vendo só? A lei, meu irmão, é santa, mandamento santo, justo e bom. Mas a lei aponta o pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Lá em Romanos 6, 23, diz: pois o salário do pecado é a morte. Então, está aqui, o homem morreu por causa disso. Que ele estava juntando lenha no dia de sábado. E foi Deus que mandou matá-lo. Aí as pessoas querem trazer isso para os nossos dias hoje. Dizer que a lei foi dada a todo ser humano. Não, a lei não foi dada a todo ser humano, não. A lei foi dada exclusivamente a Israel. E os adventistas usam lá em Marcos, né, capítulo 2, verso 27, diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, mas não o homem por causa do sábado. Aí eles dizem lá que Abraão guardou o sábado, que Noé guardou o sábado, que Adão guardou o sábado, que Jacó guardou o sábado, Isaac e etc. Isso não é verdade, porque lá em Gênesis não tinha nenhum mandamento para guardar o sábado e nem fazer abstinência de alimento. Quer a prova disso? Vamos aqui para Gálatas, capítulo 3, versos 16 e 17. Gálatas 3, ele diz que Abraão guardou a lei, né? Bora ver se isso é verdade. Não guardou não, tá? Aqui, ó. Gálatas, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ver aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não se diz e aos descendentes como se falasse de muito, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Verso 17 agora. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Está vendo aqui como está bem claro, como se não é verdade da igreja adventista, dizer que Abraão guardou o sábado? Aqui está dizendo que a lei foi dada 430 anos depois, e foi dada exclusivamente a Israel. A guarda do sábado começou lá em Êxodo, capítulo 16, quando Deus mandou o maná lá, aí começou a guardar dali. No capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Né? Aí é assim que começaram a guarda do sábado. E foi dada exclusivamente a Israel. Tá? Aqui em Deuteronômio, capítulo 5, vai falar. Tá aqui, ó, Deuteronômio capítulo 5, olha como é verdade. Chamou Moisés a toda Israel e disse: ouve, Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis e cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Quem eram os pais dele? Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então Deus não fez esta aliança dos 10 mandamentos com Abraão, Isaac e Jacó, não, que eram os pais dele, e sim conosco que estava vivo aqui hoje. Isso aconteceu há 3.523 anos atrás. Está entendendo? E foi dado lá no Monte Sinai, para o povo de Israel. Isso está bem claro. Eu vou fazer aqui a parte 2, tá? Então, aguarda aí, vai vir a